e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. As consequências de confiar em si mesmo. A primeira consequência de confiar em si mesmo é que nós, se confiarmos em nós mesmos, faremos da nossa carne mortal o nosso braço. Isto é, o nosso homem natural terá força. A nossa alma terá força e nós usaremos o poder da nossa alma para agir, para falar. E nessas atitudes nós nos esqueceremos do Senhor. Apartar o coração do Senhor é esquecer da sua palavra, é esquecer da sua presença. Aqui está escrito que nós mesmos nos apartamos do Senhor. Devemos nos arrepender das vezes que nós nos apartamos do Senhor, das vezes em que nós fizemos do nosso poder da alma o nosso braço, a nossa ação, a nossa força, pelas vezes em que nós confiamos em nós mesmos. E havendo confiança própria, nós estamos sujeitos a viver uma vida sem o Espírito de Deus. Não porque o Senhor não o queira, não porque seja da vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é que nós estejamos sempre nele, e que nós estejamos unidos a ele. Mas, ao usarmos a nossa própria força, nós nos separamos do Senhor e passamos a confiar em nós mesmos. As consequências de estar apartado do Senhor são as seguintes. A primeira é que seremos como uma árvore solitária no deserto. Sentiremos solidão. E esta é a primeira sensação quando estamos sem o Senhor. Quando nos afastamos do Senhor. Quando confiamos em nós mesmos. Nós nos tornamos uma árvore solitária no deserto. Portanto, teremos grande dificuldade em ter comunhão uns com os outros, em estar uns com os outros, pois teremos uma vida solitária e buscaremos uma vida solitária. E o ambiente em que estaremos é o deserto. E é uma sensação de desconforto. Não há lugar mais desconfortável que seja o deserto. E a segunda coisa é que não verá quando vier o bem. Perderá o discernimento daquilo que é de Deus. Vir o bem significa o Espírito do Senhor. O Senhor é o nosso bem. E Ele veio para nós. Mas, se nós estivermos no deserto, nós perderemos a percepção espiritual. Pois não verá. Significa cegueira. Cegueira espiritual. Nós devemos vigiar para percebermos onde está a nossa confiança. Pois nós podemos morar. Se não houver arrependimento, nós podemos morar nesse lugar. Morar é pior das situações. Primeiramente, somos um arbusto solitário no deserto. Mas se nos arrependermos e voltarmos os nossos pensamentos para o Senhor, nosso coração se une a Ele.
Pois o Senhor diz em sua palavra: com quem habitarei? Com os abatidos de espírito e contritos de coração. E nós ficamos aborrecidos conosco quando erramos. E nos corrigiremos e colocaremos no Senhor a nossa fé, a nossa confiança. E então o nosso ambiente interior muda, pois a terra é o nosso coração. O nosso coração se torna um deserto. E quando não nos arrependemos, nós moramos nos lugares secos do deserto. Isso significa que permanecemos aonde estamos de maneira muito negativa, pois é terra salgada inabitável. Esta é a mais terrível das situações, pois nós moramos e não conseguimos sair, e nem saímos, nem podemos sair, pois se torna a nossa habitação. Deus não preparou este lugar para nós habitarmos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós precisamos nos arrepender de todas as vezes em que tivemos confiança própria. Confiamos na nossa mente. Confiamos nas impressões da nossa carne, na percepção da nossa alma. Ganhamos força e recebemos má influência. Que o Senhor nos dê graça para que estejamos entre aqueles que confiam no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Está aí no versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Veja que a confiança no Senhor traz a esperança para o Senhor e não em si mesmo. Quando confiamos em nós mesmos, nós não esperamos, nós agimos em nós mesmos. Somos rápidos e estamos muito certos. Estamos convictos em nossa própria mente, sem nenhum parecer de Deus. Mas quando esperamos no Senhor, o Senhor nos ilumina, o Senhor nos guia, o Senhor se torna a nossa luz e nós andamos na luz. Então a nossa situação muda. Diz o versículo 8: não seremos árvores mais que estão no deserto e solitário. Nós seremos árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, diz o versículo 9, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu procedimento, segundo o fruto das suas ações. Assim, o Senhor mesmo, que conhece os nossos pensamentos e intenções, é Ele quem nos prova. E nós, conhecendo o nosso coração enganoso, nós não confiamos em nós mesmos. Nós confiamos no Senhor e nele nós esperamos. Então, as nossas raízes estarão para o ribeiro, isto é, o nosso ser interior, o nosso homem interior, os pensamentos mais profundos do nosso coração estão recebendo o suprimento do Espírito de Deus, pois a nossa fé está no Senhor e não cremos em momento algum em nós mesmos. Portanto, que a graça de Deus e os ribeiros de água seja a nossa fonte, o nosso fundamento e a nossa esperança. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo seja com todos nós. Amém.